E o piloto Max Verstappen foi um dos protagonistas do polêmico GP da Arábia Saudita disputado no último domingo, mas não necessariamente pelo lado positivo. O holandês lutou com Lewis Hamilton pela vitória na corrida noturna em Jeddah, mas teve uma jornada marcada por decisões erráticas e até um perigoso brake test no meio da reta que causou o incidente mais controverso da prova, com a batida do piloto da Mercedes, o Hamilton, na traseira do carro da Red Bull. No fim das contas, ao longo de uma prova de 50 voltas e 2 interrupções com bandeira vermelha, Verstappen sofreu nada menos que 4 punições, enquanto outra foi anunciada horas depois do desfecho da disputa. Por último, ele levou 10 segundos de punição, porém pôde manter mesmo assim a segunda posição na prova. A primeira das punições sofridas pelo holandês aconteceu depois da primeira relargada, beneficiado pela estratégia da Red Bull, que optou por não chamá-lo para a troca de pneus durante o período de safety car, após o acidente com Mick Schumacher, bandeira amarela, depois que virou vermelha. Com a primeira interrupção da corrida, Verstappen assumiu a liderança da prova e tinha Hamilton na segunda posição. Aí cabe destacar também o erro da Mercedes, em chamar os seus pilotos para a troca dos pneus, quando era praticamente óbvio que a bandeira vermelha viria depois. Mas enfim, a Mercedes costuma cometer esse tipo de erros, não é verdade? Bom, foi assim que os dois partiram lado a lado para a segunda largada da corrida. Só que Hamilton largou muito melhor que o rival e Verstappen cortou a curva 1 e retomou a liderança ao exceder os limites da pista, voltando à frente de Hamilton e de Esteban Ocon. Após toda a bagunça, com os acidentes sofridos por Sérgio Pérez, George Russell e Nikita Mazepin, veio nova bandeira vermelha. E aí a direção de prova, depois de negociar com a Red Bull, determinou que Verstappen cedesse as posições para Hamilton e Ocon, ficando assim em terceiro no grid para a terceira largada da noite. Já na metade final da corrida, depois de breve intervenção do VSC, Hamilton foi para cima de Verstappen, acionou a asa móvel pela primeira vez e quase fez a ultrapassagem na curva 1. O holandês não deu espaço e os dois foram para fora da pista, num repeteco do que aconteceu em Interlagos. Na sequência daquela volta 37, um misto de falha bizarra de comunicação por parte da FIA e uma atitude temerária de Verstappen, que reduziu a velocidade bruscamente e acionou a terceira marcha no meio da reta. Naquele momento, Max teria que devolver a posição para Hamilton e a Red Bull o aconselhou a fazê-lo de forma estratégica. Foi quando aconteceu o momento mais polêmico da corrida. Com 7 voltas para o fim da prova, veio a terceira sanção e logo depois a quarta. Isso porque Max havia sido instruído pela direção de prova a novamente devolver a posição para o rival. Hamilton conseguiu passar Verstappen, mas o holandês retomou a primeira posição em seguida. Logo depois, a FIA anunciou punições a Max por ter cortado caminho na curva e ter obtido vantagem. 5 segundos de acréscimo para o holandês no tempo total de prova. Cerca de 3 horas depois da bandeirada, a direção de prova da FIA para a Fórmula 1 anunciou a 5ª punição imposta a Verstappen. O piloto da Red Bull foi considerado pelos comissários como predominantemente culpado pelo incidente com Hamilton no brake test. Max teve 10 segundos acrescidos ao seu tempo total de prova, mas na prática nada mudou, já que o holandês se manteve na segunda colocação do caótico e polêmico GP da Arábia Saudita. Haja visto o terceiro colocado, que acabou sendo Valtteri Bottas, para muitos triste, porque ultrapassou o Ocon na última curva, todo mundo já preparado para o pódio do Ocon, e o Bottas fez a ultrapassagem, mas a diferença de tempo entre o Bottas e o Verstappen era muito grande, mais de 20 segundos, então esses 10 mantiveram Verstappen na segunda posição, e fica então tudo empatado para a corrida final que acontece em Abu Dhabi no próximo final de semana. Alguém acha que não vai ter emoção? Enfim, agora como vai ser, aí só o tempo dirá, somente esperando a corrida acontecer. Apesar que muita coisa pode mudar durante a semana ainda, a Red Bull vai reclamar, a Mercedes também, enfim, foi muita polêmica nesse GP tumultuado, um GP que, na minha opinião, é tudo lindo, maravilhoso, tudo perfeito, exceto um detalhe que esqueceram, que é deviam ter feito mais áreas de escape, porque qualquer acidente que lá acontece quase sempre vai gerar safety car, Isso realmente é muito complicado e chega a ser chato para uma corrida, uma corrida com tanto safety car. Não me recordo agora, foram 5, talvez 6 safety cars, somando os 3 normais, mais os virtuais, 5 ou 6 safety car é muita coisa para uma corrida só. Enfim, transmitimos a corrida aqui no canal, se você quiser rever ela, está aqui na descrição, basta clicar no link, abra o nosso site, lá tem o link da corrida para você, tá certo? E nos encontramos, claro, no próximo final de semana com o GP da Abu Dhabi, decidindo o campeonato.
Campeonato que está empatado entre Max Verstappen e Hamilton. Verstappen vence no critério em caso de abandono dos dois. Será que isso pode acontecer? Bom, nesse caso, ou os dois não pontuando, né? Nesse caso, o Verstappen ficaria com o título. Enfim, tudo pode acontecer, vamos aguardar a prova. É logo ali, final de semana, mas antes disso, durante a semana, todo dia tem notícia aqui no canal, é só ficar ligado.